Olá, olá, você que está acompanhando a nossa programação. Estamos aqui começando mais um podcast e nós queremos também falar com você que está acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Júnior Figueira e nós estamos aqui hoje para falar de mais um assunto, para falar de mais um tema que nós entendemos vai fazer todo sentido para você, vai te ajudar na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus como um todo. Eu quero dizer que toda quinta-feira nós temos aqui o nosso podcast e que você é convidado a não perder nenhum. Toda quinta-feira você pode acompanhar aqui ao vivo pelo rádio ou acompanhar gravado depois aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. O nosso propósito aqui, através do podcast semanal, é falar de temas que a gente entende vai nos conduzir a termos um relacionamento com Deus cada vez mais saudável e um relacionamento cada vez mais intencional, que é quando nós passamos a buscar os passos práticos para que tenhamos esse relacionamento com Deus cada vez mais saudável. Hoje o nosso tema é Acabou de Começar. Esse é o nosso assunto hoje e é um tema interessante porque eu quero tratar sobre um assunto que envolve, eu diria que o evangelho, desde a primeira vez que você ouve falar sobre o evangelho e que se arrasta, né, ao longo de toda a sua vida com Deus. A grande questão é, me tornar cristão vai tirar os problemas da minha vida? Me tornar cristão vai me fazer viver sem problemas? Ou me tornar cristão me coloca no meio de mais problemas? Como que a gente consegue entender isso aqui? A gente já ouviu falar que se a gente se tornar cristão, tudo se resolve, tudo fica bem, tudo fica em paz, mas a gente já ouviu falar também que se tornar cristão, você vai passar a entrar em uma batalha, em uma luta e que a guerra ela vai ficar cada vez mais intensa. Então, qual que é a correta visão que nós temos que ter em relação a isso? Andar com Deus faz as lutas diminuírem ou faz elas aumentarem? Quando a gente fala de lutas, é claro que a gente fala de dificuldades, de problemas, de coisas que dão errado, coisas que a gente fica preocupado. É interessante porque a gente meio que enfrenta isso ao longo da vida toda. Ao longo da vida toda sempre tem alguma coisa na nossa vida que não está legal, que não está bem, e que a gente olha para aquilo e fala, nossa, que luta que eu estou passando, que prova que eu estou passando. Agora, existe essa questão a ser respondida, não é? Eu me tornar cristão, eu me tornar servo de Deus, eu estar na igreja, vai fazer as lutas da minha vida sumirem ou vai fazer com que as lutas elas aumentem? Qual que é a correta interpretação? Primeiramente, eu quero dizer para você que uma vez que você não entende isso corretamente, da maneira que a Bíblia ensina, você passa a correr um grande risco. O risco de criar na sua mente um evangelho fictício, que não é real, e que quando você for confrontado pelo evangelho real, você corre o risco até de se decepcionar e até se abater na sua fé. Porque você esperava algo e aconteceu uma coisa totalmente diferente. Então, você entender como que realmente a Bíblia fala sobre isso, como que realmente o Evangelho fala da sua vida, o que a Bíblia garante para você. Quando você entende isso, quando você tem essas respostas a essas perguntas, então
você passa a estar preparado para a vida real. Você passa a estar preparado para a vida real. Eu vejo muitos cristãos que não estão preparados para a vida real. Eles estão na igreja ou estão ali andando com Jesus, mas eles não estão sabendo exatamente o que é o evangelho. E quando a gente não entende exatamente o que é o evangelho, a gente passa a correr um grande risco. A gente passa a se arriscar muito. Então, eu quero aqui, nesse podcast, falar com você sobre algumas coisas em relação a isso. A primeira coisa que você precisa entender é que quando nós falamos desse mundo que nós vivemos, quando nós falamos da nossa vida e desse mundo que a gente vive, a gente fala da realidade de uma batalha espiritual que está sendo travada. Uma batalha espiritual está sendo travada. Agora, é muito interessante você entender que a resposta para a pergunta que eu levantei aqui no princípio, não é? No começo aqui eu perguntei, será que quando a gente vira cristão a luta acaba ou ela começa? Então, a resposta não é nem que ela acaba e não é nem que ela começa. A resposta depende da posição na batalha espiritual que você está. Depende em que posição você está. Entenda uma coisa comigo. Todas as pessoas na face da Terra, elas estão envolvidas na batalha espiritual. Todas as pessoas, independente se ela crê em Deus ou não, ela está envolvida na batalha espiritual. Mas essa batalha espiritual, ela se destaca por dois grupos diferentes de pessoas. Um grupo específico de pessoas são o alvo dessa batalha espiritual. É o objetivo, é aonde nós temos ali as vítimas da batalha espiritual. Só que nós temos também um outro grupo de pessoas que não são mais as vítimas, mas são agora os combatentes do lado vitorioso, o lado de Deus. Agora, olha só que coisa interessante. Essa batalha espiritual não é em relação a Deus, afinal de contas, o diabo ele não tem nem possibilidade de se comparar em uma batalha, em um enfrentamento a Deus. Então o diabo ele não está buscando derrotar a Deus, ele sabe que isso é impossível. Mas o alvo da batalha são as pessoas, é a criação de Deus. Agora, entenda uma coisa, na batalha espiritual, ou a gente é vítima, ou a gente é combatente. Ou a gente é vítima da batalha, ou a gente é combatente da batalha. Então, quando você entende isso aqui, você entende o seguinte ponto. De qualquer forma, você está envolvido na batalha e na guerra espiritual. Agora, a diferença é quando você está fora do plano de Deus, do evangelho, quando você não era do evangelho, quando você não era cristão, você era uma vítima da batalha. Uma vez que você se torna cristão, agora você se torna um combatente dentro dessa batalha. Então, envolvido na luta, você está independente da posição que você esteja. Independente de você ser crente ou não, você está envolvido na batalha espiritual. A diferença é, de um lado você é vítima, do outro lado você é combatente. Agora, é interessante porque na posição de vítima, nós estávamos totalmente perdidos. Na posição de vítimas, nós estávamos totalmente angustiados, sobrecarregados. Você tinha um vazio no seu interior, você sofria, você tinha um mal dentro de você, você era vazio, você era uma pessoa triste, uma pessoa angustiada. Então, entenda que esse tipo de situação é algo que se refere às vítimas da batalha espiritual. É por isso que nós queremos criar em você o entendimento que, uma vez que você veio para Cristo, agora você não está mais perdido. Uma vez que você veio para Cristo, agora você não está mais angustiado, oprimido pelo diabo.
Uma vez que você veio para Cristo, agora você não sente mais um vazio, você não deve mais sentir um vazio, porque o Espírito Santo preenche você. Então entenda que coisas que sobrevinham sobre você antes de Jesus, agora não vem mais. Por quê? Porque você agora é um servo de Deus, porque você agora é uma serva de Deus. Agora você não é mais uma vítima de Satanás. Você não é mais uma vítima do diabo, porque Jesus te dá o alívio. Jesus te dá o alívio. Ele diz para você que todos nós que estamos cansados e oprimidos devemos ir até Ele. E quando nós vamos até Ele, Ele nos dá alívio. Ele nos dá alívio. Então, esse conflito e essa batalha que acontecia no nosso interior, esse vazio de alma, essa angústia de alma, essa depressão, essa tristeza, esse mal que havia dentro de nós, ele se finda com o momento que você se entrega para Jesus. Então, até aqui você está entendendo comigo que você deixa de ser aquela vítima da batalha espiritual e, nesse sentido, a luta acaba. Entenda bem. Nesse sentido aqui, vir para Jesus resolve o seu problema. Você fala, pastor, eu estou angustiado, eu estou oprimido, eu sofro, eu choro à noite, eu não durmo à noite, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa vazia, eu sinto que há um mal em mim. Tudo isso se finda quando você se entrega para Jesus. Então, esse tipo de batalha, ele acaba quando você se entrega para Jesus. Só que, olha bem comigo, quando você se entregou para Jesus, agora você assumiu um outro lado da batalha. Aonde agora você também está envolvido na batalha, mas a sua posição na batalha mudou. Agora você é um combatente. Como combatente, o diabo agora passa a te ver como um soldado. E ele vai tentar bater em você. Ele vai tentar parar você. É nesse sentido que muitas pessoas não entendem e algumas pessoas falam, poxa vida, eu achei que virar crente, a luta ia acabar, a guerra ia acabar, mas você não entendeu. O que acaba é aquela opressão do diabo sobre a sua alma, o que termina é aquele vazio, o que termina é aquela angústia, o que termina é aquela falta de sentido para a vida, alegria de vida, mas a batalha e o confronto contra o inimigo, ele tende a cada vez mais aumentar à medida que você começa agora a oferecer riscos para o diabo. O diabo agora, ele não te vê mais como uma vítima. Agora ele te vê como um soldado. Ele te vê agora como um combatente. E a sua vida agora, ela encontrou o seu propósito. Agora você vai viver o seu propósito. E viver o seu propósito é igual a você incomodar demais o diabo. Porque quando nós vivemos o nosso propósito perante Deus, de alguma forma isso vai incomodar o diabo, porque Deus nos encaixa dentro de propósitos onde o diabo de alguma forma será atingido. Então, quando eu estou vivendo o meu propósito, eu estou incomodando o diabo. Quando eu incomodo ele, ele vem com o seu combate. Ele vem com tudo aquilo que ele pode para combater a nós. Entenda isso, como é importante você compreender. Você fala, pastor, eu estou na igreja, eu tenho Deus, eu sinto o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, mas está acontecendo tanta coisa à minha volta. Entenda que tudo isso são os combates, não é? O diabo tentando combater você. O diabo tentando te parar. Agora, olha só que interessante que é isso que o Evangelho ele traz para nós, né? Esse entendimento que a Bíblia traz para nós. Agora, olha só o que o Evangelho ele traz sobre nós. Primeira coisa que o Evangelho traz sobre nós é um propósito de vida. Eu garanto a você que está aí me ouvindo, me assistindo, antes de Jesus você não sabia o propósito da sua vida. E agora com Jesus você sabe por que você nasceu.
Você sabe por que você está aqui. Você encontrou o propósito da sua vida. O Evangelho, ele traz também para nós a consciência de uma cruz diária. O Senhor Jesus fala, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Então o Evangelho, ele tem uma cruz diária. O Evangelho nos traz esse entendimento que haverão dificuldades, que haverão lutas por causa do Evangelho, que haverão provas por causa da nossa fé em Jesus. O Evangelho, ele também nos coloca exatamente contra o diabo. Você não pode falar, não, eu quero Jesus, mas eu não quero problemas com o diabo. Só de você querer Jesus, isso já te colocou contra o diabo. E quando nós falamos do Evangelho, nós falamos do Evangelho que vence, porque é isso que a palavra de Deus fala sobre o Evangelho. O Evangelho é o que vence. Agora, eu quero que você entenda isso aqui. Quando nós estávamos sem Jesus, antes de conhecermos a Jesus, a nossa vida, ela estava totalmente nas mãos do diabo e nós éramos vítimas do diabo. Havia sobre nós a angústia, o vazio, a opressão, a depressão. Havia sobre nós tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim. Mas uma vez que Jesus nos chamou e nos tirou daquela situação, agora nós estamos ocupando uma outra posição. A posição agora de soldados. Mas eu quero que você entenda que aquela luta onde você era vítima, ela terminou. Mas a batalha onde você é soldado, ela começou. Entenda o mundo espiritual e a batalha espiritual. Agora, o que é interessante é que Jesus nos ajuda a vencermos essa batalha. Ele promete dizendo, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a convicção que você precisa ter, você é um soldado, você está nessa batalha, mas Jesus está com você. Segunda coisa que você precisa saber é que Jesus, ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, duas certezas que você tem que ter, Jesus está com você e Jesus venceu o mundo. E isso te dá garantias, te dá segurança para acreditar que você também vencerá esse mundo em nome de Jesus. Eu quero concluir com vocês, eu quero dizer que é muito importante você não criar na sua mente o entendimento falso de que o Evangelho é um lugar onde você encontra o seu lugar de descanso e fica apenas contemplando e recebendo coisas que Deus faz. O Evangelho, ele é um lugar de batalha. Evangelho é um lugar de guerra. Pertencer ao Evangelho, fazer parte do Evangelho, é você estar envolvido em uma batalha que envolve e diz respeito a todas as pessoas da terra. Mas eu quero que você fique tranquilo para crer que o Evangelho, ele é vitorioso. E que não há nada que o diabo faça para surpreender Deus, porque tudo já é previsto e já nos é avisado. Nós temos aquele que venceu ao nosso lado. Mas esteja pronto para esse combate. Não desista e não se abata ao ser combatido pelo adversário. Pelo contrário, permaneça de pé, permaneça firme. Entenda que você não é mais uma vítima do diabo, mas ainda assim você é um soldado. E que como soldado você o incomoda, por isso que ele te combate. Mas tudo que ele fizer para te combater já está derrotado em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus venceu o mundo. No mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Que Deus abençoe você. Esse aqui foi mais um podcast comigo, Pastor Júnior Figueira.